Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por ter nos trazido nós aqui, por mais essa oportunidade que Ele nos está concedendo, né? E tudo pela misericórdia de Deus, pela permissão dEle, que se não permitisse nós não estaríamos aqui. E agradecendo a todos os instantes ao nosso Senhor por ter entregado a sua vida na cruz para nos salvarmos. Então, oremos. Amado Deus e Pai, somos gratos a Ti por ter trazido nós aqui mais uma vez e também por este momento e a saúde que tem nos dado, vem nos sustentando. Agradecemos pelo pão de cada dia, pela salvação da alma, pela família que temos, por este local aqui que Tu nos deste. E pedimos a Ti que nos abençoe mais uma vez, cada um de nós, nossas famílias, família dos nossos filhos, os hinos que vamos cantar, e depois a mensagem, depois a ceia do Senhor. Traga mais pessoas para junto de nós, Pai, sabemos que é da Tua vontade. Aí vai depender de cada um que possa vir em tempo. Em nome de Teu Filho que pedimos e agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar a Deus? Porque eu não vou cantar hoje não, irmãos, eu vou só... Boa noite. Qual é o hino?
Amém. Amém. Eu ia estudar o assunto lá em Lucas, sobre a morte de Cristo na cruz, sobre a ceia. Então, os detalhes da ceia, deixa para o irmão Paulo no maior momento que ele vai distribuir. Então, na fila de visitantes, então vamos Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3. Depois tem outras passagens para frente, mas vai ficar em Mateus mesmo. Mateus, capítulo 3, versículo 1. Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1. Vamos ver. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso está em Isaías capítulo 40, versículo 4. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão. E era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então nós vemos aqui que apareceu João o Batista, pregando a Cristo, o Evangelho, preparando o caminho para o Senhor Jesus. Mesma coisa quando prepara uma terra, o lavrador prepara o terreno para fazer a plantação, para colher frutos da lavoura. Uma lavoura que é espiritual.
Ele veio preparando o povo, abrindo, deixando no jeito, que o Carlito costuma sempre falar para mim, Tião, o irmão Paulo foi o João Batista de lá. Ele preparou o caminho lá, deixou tudo certo para levar a vocês lá. Aqui ele fala no versículo 2, ele dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeiro, gente, quem não tem Jesus, e quem tem, ele fala para arrepender. Não tem como ir para os céus se não passar pelo arrependimento. O arrependimento é essencial. Arrepender para aceitar a Cristo. Arrepende da ruindade que foi, dos pecados, confessa a Deus e fala, olha, de hoje em diante, a partir deste momento, eu quero ser um servo de Cristo. Eu não quero servo meu servir a mim. Eu não quero servir apenas uma religião. Eu quero servir quem morreu na cruz por mim. Então, a pessoa que chega nesse ponto, meus amigos, meus irmãos, aí ele está preparado, o coração dele, para receber a grande bênção de Deus, que é a salvação eterna. Então, já é porque é chegado o reino dos céus. A oportunidade é agora. Chegou. Quando Jesus veio, ele veio para preparar o caminho para ir para os céus. Se Jesus não morresse na cruz, ninguém iria para os céus. Ninguém iria. Podia ser o mais bom religioso que fosse, podia ser o mais bom que fosse, podia ser o que for, não iria para os céus. Por ser bom, não ia. Bom é só Deus, porque nós já nascemos com o pecado original de Adão. Nasceu o pecador. Então, agora, quando Jesus pagou o pecado, ele paga tudo. Agora vai dizer, nós não vamos pecar? Nós pecamos. Mas só que nós não vivemos no pecado como vivia antes. Antes nós vivíamos na lama de pecados, na lama. Sabe por quê? Não é porque nós nunca matamos, nunca roubamos, não fizemos mal a ninguém, andava direito perante a sociedade. Mas estava sem Cristo, estava perdido nas trevas. Não tinha o Espírito Santo habitando. Então ele disse, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto. Isaías já antes, mais ou menos 700 e pouco, 800 anos, antes de vir Jesus, Isaías já falou, preparou, falando que ia haver o João Batista. Este é o voz do que clama no deserto. Quantos que estão no deserto hoje? Quando fala deserto, o deserto não tem nada de vida que frutifica. Agora, o mundo sem Cristo é um deserto. É um deserto. Eu estava no deserto, sem salvação, sem a água viva. Aí ele fala, preparai o caminho do Senhor. O João Batista, ele veio preparando. E o que nós estamos fazendo aqui? O que nós fazemos nesse púlpito aqui, em lugar que nós estamos? É preparar o caminho do Senhor. Nós não salva ninguém, mas é preparar o caminho, o coração da pessoa para Cristo entrar. É interessante, irmãos, nós devemos ser o João Batista, preparar o caminho, preparar os corações. Ele fala assim, endireitai as suas veredas. Endireitar, as veredas é torta, cheia de pecado. Endireita, põe o caminho, põe Cristo, anda na linha. E este João, ele fala que ele tinha as suas vestes de pelo de camelos. Veste. Você imagina como que era aquele antigamente, irmão? Pelo de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos. Olha, alimentava-se de gafanhoto.
deve ser assado, tudo. Né? No começo, quando eu comecei, pensava em pegar o gafanhoto, já comia assim, né? Não, alimentava de gafanhoto. Ó, mel silvestre, mel de abelha. Simplicidade. Não é que nós alimentamos do bom e do melhor. Olha bem. Aí ele fala aqui no 5. Então, ia ter com ele Jerusalém, todo o povo, toda a Judéia, e atrás desse homem era novidade. Toda a província, tudo que estava em volta do Jordão. Ó, porque ele estava batizando, olha bem, fala aqui, ó. E era por ele batizado no Rio Jordão. Mas ele batizava de qualquer jeito? Não, ó. Confessando os seus pecados. Então eles confessavam os pecados. Ele via, chegava, porque ele estava pregando, a pessoa arrependia. Aí vinha para o batismo de João. Agora o 7 fala, e vendo ele muito dos fariseus, aí é o problema, e dos saduceus, que vinha ao batismo, aí ele dizia, então eles iam tudo para batizar, tudo queria batizar. O povo hoje quer batizar, quer fazer parte de uma igreja. Ah, se eu não batizar, eu não vou ser salvo. Se eu morrer sem o batismo, já vi gente falar isso. Se eu morrer sem o batismo, não. O importante é ser batizado no Espírito Santo, na morte de Cristo, ter Cristo habitando. O batismo das águas, ela é um símbolo, uma figura, mostra o que está dentro, o que aconteceu, para poder fazer parte do corpo de Cristo, é uma ordem de Cristo. Aí ele chamou raças de víbora. Olha que palavra dura. Pessoal, se vê alguém pedindo batismo, você vê, né? Um pouquinho que você pega um pouco duro já atrapalha tudo, né? Não pode falar. Pessoal que vê a pessoa assim, querendo fazer parte da igreja, com seus pecados, sem renúncia, você fala assim, ó, você não é raça de víbora. Aí ele falou, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem ensinou vocês que esse batismo aqui vai falar? Você vai ficar livre da ira futura? Vocês estão querendo fugir da ira de Deus atrás de obras? Muitos querem fugir da ira de Deus, da condenação eterna, atrás de batismo. Ah, tem que batizar. Olha, aí ele fala no 8 aqui, ó. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produz antes. A pessoa fala, eu aceitei Cristo. Eu quero batizar. Aí você vai observar aí nos tempos. Você vê que ele está produzindo fruto digno de arrependimento. Mostra que ele está arrependido. Ele não vivia como ele vivia. Agora a pessoa fala que converteu. Aí você fica olhando para a vida dele. Ele fica nos lugares que não deveria ficar. O lugar de estado cristão é estar servindo a Deus. Aí ele está servindo a ele, está vivendo no pecado. Então, no dia do juízo, eu vou ter muita surpresa. Aí ele falou assim, ó. Não presumai de vós mesmos, dizendo, ah, temos por pai Abraão. Eles falaram, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo desta pedra, Deus pode suscitar filho de Abraão. Por mais ruim que a pessoa seja, por mais crime que esteja, por mais pecado que esteja, Deus pode salvar ele de se tornar um filho de Deus. A pessoa entende que todos nós somos filhos de Deus. É engano isso aí. Uma vez eu estava na serraria, aquele tempo, chegou, não vou falar o nome, já morreu. Falou, bom dia, os irmãos. Eu falei, bom dia, irmão, e Adão e Eva. Todos nós somos filhos de Adão. Filho de Deus não é. Filho de Deus só Jesus Cristo, filho unigênito. Nós somos filhos de Deus adotivo. Adotivo. Deus nos adotou em seu filho. Ele pagou nossos pecados na cruz. Então Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ele pode nos salvar. Qualquer fazer aí. A pessoa
Ele prepara, ele já enviou o filho dele, Deus fez a parte dele. Ele resolveu o problema número 1 do problema da humanidade. Ele enviou o filho dele neste mundo, nasceu, viveu e morreu numa cruz para pagar os nossos pecados. Deus fez a parte dele. Agora precisa o homem crer e aceitar isso. Se ele não aceitar isso, como é que ele vai morrer sem Cristo? É loucura. Não precisa morrer sem Cristo. Só que a pessoa não acredita hoje. A Bíblia. Não acredita na Bíblia. Não acredita em Deus. Acredita que Deus existe. Deus é grande. Deus existe. Mas depois que partir dessa vida, que ele morrer, naquele momento que ele fechar os olhos, parar o fôlego do coração, ele já cai no lugar de surpresa. Se ele for nascido de novo, ele já vai acordar lá em cima. Está lá, vai para lá o Espírito. Onde está? Todos lá. Está Estevão, está os profetas, está os discípulos, inclusive Jesus, corpo glorificado. Mas se ele morrer sem Cristo, ele vai cair no outro lado. Sofrimento eterno, nunca mais sai de lá. E também agora está posto o machado, a raiz das árvores, está posto. O que o machado dá? Está para poder cortar a árvore, ela não dá fruta, ela vai ser cortada e ela não produz fruto, bons frutos, né? Vai ser lançada no fogo eterno. Lançada no fogo. Aqui está fazendo um sentido figurado, que um dia Deus, pronto, tira, a pessoa não aceitou Jesus, cortou da terra, vai ser lançado lá. Então, qual é o segredo aqui? Que não é segredo nenhum, mas para muitos é. Arrependei-vos, irmãos, arrependei-vos, reconheça cada um o seu erro. Cada um deve reconhecer o seu erro, não o erro dos outros. É muito fácil estar apontando para os outros. Vira, Senhor. Reconheça o seu mau caminho, a direção contrária à vontade de Deus. Até nós cristãos precisamos ter cuidado. A vida está numa direção que está contrária à vontade de Deus. Porque no reino dos céus só entra os arrependidos. Não entra a pessoa. Aqui fala o que é, você entra na igreja, olha, faz parte da igreja, fica com o nome lá bonitinho lá, no hall de membro, aí fica tranquilo, eu faço parte de uma igreja. Precisa estar lá o nome escrito, o livro da vida. Porque a verdade, ele não nasceu de novo. Novo nascimento. Então, ele não vai, se não for arrependido por Cristo, em Cristo. Não é arrepender porque alguém fala para você que você está errado, você arrepende e pronto. Arrependido em Cristo, por Cristo. Aos que creem nele, creem no nome dele. Ele fala, porque é chegado o reino dos céus. O Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio lá dos céus, fazendo-se homem na encarnação, nascendo de mulher, igual a nós, nosso Senhor Jesus, para sofrer a penalidade máxima dos nossos pecados. Jesus veio, ele se fez homem, para pagar os nossos pecados com a sua morte na cruz. E porque ele não tinha pecado, se Jesus tivesse pecado, os pecadores não serviria. Ele era perfeito em tudo, Jesus. Jesus não é filho de Maria, na carne. Ele foi gerado, ele foi nascido através do Espírito Santo. Ela foi, criou a barriga de aluguel, veio o Espírito Santo, gerou, cobriu ela, note bem, com grávida. Quando José, ele percebeu aquilo, ele saiu
quietinho, que difamar ela. A Bíblia fala. Olha que eu me respeito. Não é que nem um homem hoje sai difamando a mulher. Aquela mulher me traiu, aquela mulher... Não. Ele pensou isso, ela me traiu. Porque ele era desposado com ela, quer dizer, ele estava noivado. Ele não tinha feito contato. Aí, quando ele saiu, o anjo que veio nela foi e falou: José, volta, não vai abandonar Maria. O que ela está grávida, dela que vai nascer, é o Salvador do mundo, o Messias, o Filho de Deus. Olha que milagre. Nasceu Jesus da virgindade de Maria. Nasceu, Maria continuou virgem, moça, e casou com José. Aí foi criando. Aí Maria teve mais filhos. Aí José, aí aquela criança foi crescendo. Jesus é Deus. Deus, pequeno, confundiu os advogados, os doutores, tudo. Sabia? Deus encarnado. E na encarnação, Deus fez um homem e habitou entre nós. Este homem é Jesus, nós estamos falando, Jesus Cristo. Embora perfeito, embora ele sendo perfeito, sendo Deus, ele não se elevou, ele não se engrandeceu de querer ser mais do que os outros. Isso é coisa de homem, de natureza pecaminosa nossa, querendo ser mais do que os outros. Tem muitos que tinham aquele arrogância, aquele orgulho, só porque tem um pouquinho de dinheiro, capital, casa boa, carro bom, acho que é melhor. Não. Mas sim, ele viveu tal como todos os homens, até como um camponês, pessoa da roça. Você olha que tem muita diferença, uma pessoa que trabalha no campo, uma pessoa da cidade. E Jesus é assim, filho, carpinteiro, filho. Então, agora, mas vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, falando dele. A oportunidade é agora. Quando fala agora, não pode deixar para amanhã. Que se amanhã não vai ser vivo. É agora, é hoje. A oportunidade. Ninguém tem desculpa diante de Deus. Que nem o irmão Paulo conversando por aquela hora, né, irmão Paulo? Que desculpa vai arrumar lá diante de Deus? Aqui nós arrumamos muita desculpa. Às vezes você quer fazer uma injustiça, quer sair um pouco da trilhada, certo? Do caminho de Jesus. Você arruma uma desculpa, e desculpa acha facinho, acha fácil. Mas lá, às perante os homens. Você arruma desculpa, eu não pude ir no culto hoje. Olha, irmão, a gente pensava, mulher, hoje eu não vou poder vir na igreja, que passei mal durante o dia, quando me doía a testa, e eu falei, olha, deitei no sofá, e eu falei, não sei. Aí, e graças a Deus, eu orei, pedi a Deus, estou pregando assim, postar. O importante é falar. Então, o importante é pregar, falar a palavra de Deus. Então, desculpa diante de Deus. Como eu falei, a gente arruma desculpa, mas Deus conhece se eu podia vir no culto ou não. Nós somos muito mole, vamos dizer assim, muito frágil, porque nós estamos nesse corpo, nessa carne. Nós precisaríamos ser mais forte. Você vê os profetas, os apóstolos, eles enfrentavam tanta dificuldade, não tinha, não. Ia. Que exemplo que deixou para nós. Agora, duas seitas dentro do judaísmo, que nós vimos aqui no versículo 7, tem duas seitas dentro do judaísmo que se auto-justificam, e tem até hoje, e eram muita pessoa muito entusiasmada. Se não entusiasmado, é bom, certo ponto. Você quer ver aquela igreja entusiasmada, aquela igreja assim, ó, e vendo uma igreja que nem a nossa, você vai estar todo desanimado. É a simplicidade. Deus gosta de coisas simples. E vinha o batismo de João. Vinha.
E ele chamou de raça de víbora, raça de serpentes. João, ele exigiu que produzisse fruto digno de arrependimento. Vocês têm que produzir fruto digno de arrependimento. Mostra aí evidência, clareza nos frutos. Como é que nós vamos mostrar? Para Deus não precisa. Deus conhece nós antes de nós fazermos as coisas. Deus conhece o nosso coração antes de nós falarmos. Antes de nós virmos no mundo. Antes de nós virmos no mundo e nascer, Deus já sabia. Antes, Deus sabe antes o que a pessoa vai ser quando está antes de nascer. Jesus conhecia Judas antes de ele vir no mundo, sabia que ele era ele que ia trair. Evidência que estão arrependidos de seus pecados, por amor à obediência a Cristo, não é por obediência a homem. E não pensei na interlinear, está escrito isso aqui no versículo 9, e não pensei em dizer entre vós mesmos, por pai temos Abraão, lá encurtou, por pai temos Abraão. Eles eram orgulhosos quando falava isso, e o Senhor levantou os gentios como filho de Abraão, então pode nascer filho dele. E Mateus 7, 13 e 14, outro assunto também. Olhar assim é fácil, você ler é fácil. Veja o que diz aqui, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho, que conduz à perdição. E agora? E muitos são os que entram por ela. Jesus disse isso para eles. Aqui é Jesus que diz, entrai pela porta estreita. Qual é a porta estreita? Não é bom, o Daniel veio e falou assim, ele é convertido de novo. A pessoa vem lá do meio, então ele renuncia. Ele larga toda a bagagem lá para fora e vem para cá. Mas às vezes um pouco, às vezes quando ele vai lá, pega mais um bagulho lá, um fardo e traz para cá. Quer dizer, figurada, está na igreja, né? Aí já tem uma coisa que ele tinha que deixou para fora, para o mundo. Ele vai lá, pega outra coisa, outra mala lá, sai para cá. Eu tenho mais. Aí continuando. Acho que posso pegar mais. Vai lá. Daqui a pouco ele está tudo cheio das coisas que ele fazia, tudo lá, e trouxe tudo para dentro da igreja, tudo para essa vida. Ele largou para poder entrar, mas depois traz tudo de volta. Então, porta estreita e porta larga. A porta da condenação eterna é larga. Você faz o que você quer, vai onde quer, fala o que quer, vive como quer. Aí de tudo, ninguém manda em mim. A pessoa não tem isso, sou livre. Agora a porta estreita, mas essa porta estreita, nós somos livres. Não é que nós somos obrigados a entrar nela, tem que ir de livre, espontânea vontade. Falar, e espaçoso o caminho. Quem que não gosta de caminho espaçoso? Ele deve falar que o caminho espaçoso é o caminho da vida. Não é caminho essa estrada que vai para Duarte, no caminho físico, não é espiritual. Você faz tudo. Você vem na igreja no sábado e no domingo, pronto. Chega na segunda-feira, faz de tudo que você fazia. Vai em baile, vai nos bares, bebe, dança, vai, briga, escuta, faz tudo que fazia antes. Então ele está no caminho estreito? Não está no caminho largo. E conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então aqui, irmão, ele declara aqui que há muitas religiões variadas no mundo. Variadas. Que não são verdadeiras. Se não são verdadeiras, são falsas. E levam ao fogo eterno, pronto, do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí ele fala no 14, porque estreita é a porta, e apertada, o irmão Paulo quer preparando, pode ser, o irmão Daniel pode ir preparando, porque estreita é a porta, e apertado o caminho, que leva à vida.
e poucos há quem encontrem. Olha bem, a porta é estreita, o caminho é apertado. Então, puxa vida, com vontade de fazer isso, não, eu não tenho mais vontade. Se eu tivesse desejo, a gente ia. Está no livro. Então você tem que, perdeu aquele entusiasmado que vivia antes, para poder agradar a Deus. Nos locais de trabalho é difícil. Sempre está o alvo, agradar a Deus. E o caminho que leva, e poucos aqui encontram. Todo aquele que deseja, olha bem, todo aquele que deseja estar entre a maioria, a minoria, vamos dizer assim, não a maioria, quem deseja estar a maioria que estão perdidos, mas a minoria é o que são salvos. Vamos ficar na parte que está menos do que a maioria que não tem o desejo de entrar nessa porta. Então, por isso, Mateus 11, vinde a mim todos que estáis cansados, e 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então Jesus, ele convida para ir até ele. Ele alivia. Ele nos alivia o nosso coração, da alma. Nós temos tribulações nesse mundo, nós sofremos, mas só que nós não temos medo que vem após a morte. Sabemos quando nós vamos, porque nós estamos seguindo o que Jesus ensinou. Não é a religião que ensina, é a Bíblia. Vamos seguir ela. Amém? E vamos todos preparar para tomar a ceia. Visitante não toma ceia, né? Só os membros da igreja batizados. Então, as pessoas que visitam vão visitar, mas não participam.